Estamos em uma semana que inicia o jogo com o Arcano da Estrela, que representa, entre tantas outras coisas, a pureza. E eu escolhi uma música infantil para a gente começar o vídeo de hoje, de um grupo que marcou a minha infância. Essa aqui, ó. Então, gente, esse jogo, ele contém 3 arcanos maiores, 2 arcanos menores, sendo um deles uma carta da corte. É um jogo extremamente importante. Não que os jogos com arcanos menores não sejam, mas são jogos que se voltam mais para a individualidade. Quando saem os arcanos menores, se voltam mais para o nosso cotidiano. Quando estamos falando de arcanos maiores, o grupo de 22 cartas maiores do tarô, e não o grupo de cartas que é análogo aos naipes do baralho comum, nós estamos falando de grandes acontecimentos, de interesse da coletividade. E o que esse jogo traz pra gente dessa vez é um fortalecimento de uma constelação. Quando o Arcano da Estrela sai, ainda mais depois de semanas tão pesadas, tão tenebrosas, com jogos tão feios, a gente está diante de uma afirmação de que uma purificação aconteceu. A estrela de cada um foi acesa. E quando a gente está falando da simbologia da estrela, a gente está falando do que existe de mais bonito, de mais genuíno, de mais puro dentro de cada pessoa. Aquela luz incorruptível. Que por mais erros que a gente possa ter cometido na vida, ela tá ali. É a nossa centelha divina. É possível acendê-la. O Arcano da Estrela, ele também fala sobre destino. Tem um trecho muito interessante. Poxa, eu não botei aqui o livro. Tem um trecho muito interessante de Jung e o Tarô. Eu vou ter que pegar, gente. Eu vou ter que pausar o vídeo. E já vem, peraí. A ideia de que as estrelas estavam intimamente ligadas ao destino humano precedeu a astrologia. Quando o homem descobriu que se podiam prever os movimentos dos planetas, animou-se com a ideia de que o seu destino também pode ser guiado por alguma ordem divina. Já não se sentia como uma criatura tirada de um lado para outro, malgrado seu pelos deuses. A partir de então, para todo sempre, as estrelas passaram a brilhar para ele, como faróis, proclamando que cada vida individual estava ligada ao padrão divino, oferecendo a esperança de que os eventos aparentemente fortuitos da vida cotidiana criavam uma parte significativa no plano universal. Por meio da empatia com as estrelas, o homem, que deixara de ser um brinquedo da sorte, passou a ser inspirado por um sentimento de destino
como se as estrelas cintilantes fossem janelinhas ou olhos através dos quais o homem vislumbrasse a eternidade. Então a estrela é um arcano que nos lembra do nosso destino, do fato de que nós somos eternos em espírito, de que existe uma razão maior, além da nossa miudeza terrena, para que as coisas aconteçam de um determinado modo. Elas nos conferem um sentimento de que não somos finitos, somos poeiras de estrelas. Estamos aqui para engrandecer a nossa existência, para reluzir a luz da nossa singularidade no mundo, de maneira que ela gere transformação. Eu costumo dizer que no arcano da estrela a gente ganha ciência dessa grandiosidade, a gente ganha ciência da nossa centelha divina, e no arcano do sol nós podemos manifestá-la. Sonoplastias da Lapa, né, meu povo? Daqui a pouco passa o carro do ovo, o carro do camarão, o carro do alho. Então nós viemos de um mês de julho com jogos pesadíssimos, desde o jogo do mês. Até o primeiro jogo que aconteceu completamente em julho, né, que não é o jogo que divide junho e julho, o primeiro jogo totalmente dentro do território de julho, ele era um jogo bonito, continha Cavaleiro de Ouros e Rainha de Ouros, mas ele aconteceu de uma forma bem caótica, não só para mim, para outras pessoas do laboratório, para amigas minhas, para pessoas que me deram retorno. Então julho inteiro foi um mês muito pesado. Começar agosto com o arcano da estrela de pé, com a nossa luz individual acesa, né, doando parte dessa luz para a coletividade, de maneira que a gente seja constelação, é uma bênção. É uma bênção. Então, uma semana em que você se reconecta a um chamado, é uma semana em que você reafirma a grandeza da sua existência, você ganha uma certa clareza sobre aquilo que te move, você não se sente tão pequena, tão limitada. Algo de espiritual parece estar por trás dos acontecimentos, encaixando tudo, né, todas as peças, para que essa força chamada destino possa agir. Eu gosto também de narrar o arcano da estrela como sendo um arcano pós-torre, porque a torre é uma quebra gigante dentro da jornada do tarô. É aquele momento em que todo o nosso projeto de vida que não está imbuído do divino, não está alinhado ao destino, não expressa nosso chamado, tudo aquilo que no nosso projeto de vida não é para ser, é falso. Assim como tudo aquilo que tenta suplantar a natureza, a obra divina, né? Tudo que vem do processo de transformação do homem sobre a natureza e que é nocivo, é datado, é doentio, não pode prevalecer, tudo isso desaba. O arcano da torre, ele faz desabar aquilo que não tem como prosseguir. E aí no momento seguinte, a gente tem a primeira carta nua do tarô, a estrela. Só por ser a primeira carta nua,
a gente já entende que existe ali uma admissão das fragilidades, existe algo de puro, de infantil, de genuíno. Depois desse grande tombo que é o arcano da torre, a gente se depara com a nossa natureza mais humana, ajoelhada diante do divino. Na maioria das representações, na maioria dos decks de tarô do mundo, o arcano da estrela, ele segue a representação clássica de Marsella, onde a gente vê uma... Peraí, aqui, ó. Uma mulher diante do rio da existência, vertendo água de 2 jarros, um em cada mão, para esse rio. Atrás dela, arbustos, se não me engano de avenca, e um céu estrelado. Ela está completamente nua, entregue. Ela está se banhando? Por que ela está despejando essa água para o rio e não sobre ela mesma? Por que diferentemente do arcano da temperança, onde esses 2 jarros aqui aparecem movimentando água de um para o outro, por que aqui ela está jorrando água? Então, supostamente ela está tomando um banho, né? Mas ela é fotografada no momento em que ela está devolvendo as águas para o rio da existência. Ela está doando um pouco da sua beleza, da sua pureza, da sua generosidade, da sua grandeza para esse rio que atravessa os tempos, que alcança todos nós. Uma carta muito bela. É a carta que fala sobre a própria beleza do ser humano. Depois de desmoronar tudo aquilo, nós ficamos livres para encontrar a nossa faceta mais divina. Entender a importância dela de novo, entender que às vezes as coisas não são mesmo do jeito que a gente quer, porque existe um plano que está além da nossa compreensão. Então o arcano da estrela, ele traz essa grandeza, essa pureza, essa beleza para os nossos dias. E aí no não do jogo, a gente tem uma outra carta que fala sobre beleza, mas que ela fala sobre autoestima principalmente, sobre ocupar um determinado trono onde a gente funcione muito bem emocionalmente, onde sejamos rainhas da nossa sensibilidade e também das nossas conexões, das relações afetivas, dos encontros, sejam os encontros afetivos sexuais, sejam os encontros fraternos ou sororários. Essa rainha é a rainha das águas, a rainha de copas. No tarô mitológico, ela é Helena de Troia, uma mulher amada por todos, belíssima. A sua figura, a sua imagem de musa inspirou uma guerra, fez com que uma guerra fosse deflagrada. Ela é a queridinha de Afrodite, é a filhinha da mamãe, é a princesinha. Eu vou chegar lá na Rainha de Copas, tá?
eu ainda não gostaria de falar sobre ela agora, a gente vai chegar lá. Só tô posicionando o jogo aqui para vocês. Vamos lá. No porquê do jogo, a gente tem um outro arcano maior, o arcano do mundo. O tarô mitológico, ele é hermafroditos. Ele fala sobre... é um filho de Hermes e Afrodite, né? E fala sobre a união entre masculino e feminino. É uma carta que fala sobre a plenitude, sobre todas as partes que compõem um todo devidamente coladas. Ela fala também sobre uma determinada linha de chegada, que não necessariamente é a linha de chegada da vida. Às vezes é a linha de chegada para uma jornada específica que você está vivendo. O arcano do mundo, ele é um arcano da plenitude, no sentido de que da totalidade, né? É a sua perfeita integração ao todo e a perfeita integração das muitas partes que te compõem. A aceitação de que você é isso, mas você é aquilo ali também. Você tem esse lado, mas você tem aquele lado ali também. É preciso que tudo funcione dentro de um determinado sistema. É preciso que tudo esteja fluindo organicamente. Tem uma frase da Clarice Lispector, que é uma dessas frases famosas, virais, desde o Orkut, que vem, se não me engano, de uma carta que ela escreveu para uma secretária que trabalhava com ela, onde ela fala que até cortar os defeitos pode ser perigoso, a gente nunca sabe qual é o defeito que sustenta o edifício inteiro. É uma aceitação, um autoacolhimento, né? Nós passamos por tudo que passamos e compreendemos todas essas nossas versões até a gente chegar aqui. Agora é preciso que a gente se aproprie de tudo isso, colhe todos esses caquinhos para que a gente possa passar de fase. A missão em relação a essa jornada específica que vivemos, ela foi concluída. É importante que a gente agora siga para uma nova jornada. E aí é o momento em que o arcano do mundo vira para o arcano do louco na sua versão 22. O arcano do louco é o grande caminhante do tarô. Ele está lá no início da jornada, mas ele também pode estar no final da jornada. Ele nos lembra que nós estamos em processo evolutivo, traçando um determinado caminho. Então, quando a gente chega lá no mundo, o louco cruzou a linha de chegada. O louco chegou a algum lugar muito importante, onde ele pode dizer que alcançou um outro nível de consciência sobre si, sobre a sua caminhada, sobre a sua importância para si e para o mundo. Agora ele vai para o mundo. Agora ele pode ser inteiramente doação. Agora tudo aquilo que ele aprendeu nessa jornada, que ele acabou de finalizar, serve para nutrir, adubar, fortalecer o processo coletivo de evolução. Certo? Falando bonito agora, né? Até agora não fiz nenhuma piadinha tosca. Vamos lá. Isso aí, evolução. É muito importante ter o arcano da estrela e o arcano do mundo no mesmo jogo, cara. Isso é sensacional. O arcano do mundo é a razão pela qual o jogo está acontecendo, ele é o porquê do jogo. Ele é um arcano coletivizante, ele fala de processos multitudinários, fala sobre processos de interesse, de relevância coletiva.
Ele também fala que, de certa forma, a gente precisa se perceber integrando o mundo. Cidadão do mundo, integrando um todo. E qual é essa parte que você ocupa no todo? Bem, no jogo dessa semana, para você ocupar bem essa parte aí, né, esse teu quadrado no mundo, é preciso se voltar para a estrela. É preciso resgatar esse sentimento de chamado de destino, de propósito existencial, o que nos move, fazer contato com a esperança, com a nossa própria beleza, com a certeza de que temos algo a doar, temos algo a compartilhar. É esse algo que a estrela quer que a gente despeje para o mundo. Vamos lá. A Rainha de Copas é a rainha de todos os afetos, mas ela está no não, que é uma posição muito desconfortável para uma determinada rainha. Aliás, para as rainhas em geral. Para essa rainha, para todas as outras, para várias cartas, o não é uma posição ruim, tá? Enquanto o sim do nosso jogo afirma, diz, ó, é isso aqui que eu quero para essa semana, ou então é isso aqui que vai acontecer, é isso que está sendo afirmado, é para isso que a gente tem que olhar, temos que colocar uma lupa nesses temas dessa simbologia aqui, né? Enquanto o sim faz isso, o mundo tende a explicar, a dar um grande motivo para tudo estar acontecendo dessa maneira. A estrela dialogando com o mundo é sua estrela, minha estrela, a estrela de todo mundo está sendo chamada. Existe um chamado maior acontecendo. Uma força-tarefa precisa vir para combater as trevas. Todos precisamos brilhar, mais do que brilhar, iluminar. Precisamos fazer a diferença. Estamos em uma semana que se inicia com um episódio de racismo que envolve os atores Giovanna Eubank e Bruno Galhaço e os seus filhos Titi e Bless. Estava vendo, antes de começar esse vídeo, uma matéria muito fofa, né, sobre o Gabriel, filho da Astrid Fontinelli, ter pedido à mãe para escrever uma carta para os filhos da Giovanna e do Bruno. E aí ele explicava na carta que isso não acontece só com eles, acontece com todo mundo que é negro. E enfim, deixa eu ver se eu não salvei aqui, eu salvei nesse telefone com que eu tô gravando, mas depois eu coloco lá nos stories para vocês. Foi assim que eu entrei nesse jogo aqui, no clima dessa matéria, porque é a pureza, né? A pureza das crianças. Isso é muito Arcano da Estrela. A Rainha de Copas, ela é o nosso trono afetivo no mundo. E também o trono de tudo aquilo que faz as nossas emoções circularem, a nossa beleza fazer sentido, estarmos completamente imbuídos, empossados da nossa beleza, não só física, né? Da nossa riqueza afetiva, para viver os encontros, as entregas, compartilhar. Só que isso está no não, isso não está acontecendo. Nas individualidades, é possível que o jogo esteja dizendo que você esteja
com a autoestima muito prejudicada, com a autoimagem muito prejudicada, não conseguindo confiar em si, nessa beleza. Então nós convocamos a estrela, que é um outro lugar de beleza, que está além da imagem, que é um sentimento de chamada. Eu posso não estar confiando em mim, mas eu sinto que preciso me levar adiante, preciso levar minha imagem, minha palavra, meus projetos adiante. E o mundo aparece nesse jogo para dizer que ele também precisa que você leve. E aí, essa rainha de copas no não está dizendo que o amor não está fluindo. Essa é a primeira coisa que ela diz. O amor não está fluindo. Não estamos conseguindo viver riqueza emocional. As trocas não estão sendo... Ainda não saiu da minha cabeça a matéria do Gabriel, filho da Astrid. Crianças conversando entre si sobre racismo, né? Como eu falei pra vocês no meu Instagram, eu fui lá tomar ayahuasca, né? Pra mim, pessoalmente, é uma resposta esse jogo ter saído também. Viramos de um jogo terrível, de 2 jogos, aliás, de 4 semanas de jogos terríveis, direto pro Arcano da Estrela. A luz veio e quer tomar conta, quer dissipar as trevas. E a gente precisa ouvir esse chamado. Eu venho de dias de intensa reflexão sobre o racismo também contra os povos indígenas, sobre o racismo ambiental, sobre toda a história de resistência do Santo Daime no Brasil, pela sua conexão com as plantas de poder. Uma amiga estava me falando sobre a história do Padrinho Sebastião, que o quanto ele foi perseguido, a sua comunidade foi perseguida, porque também reconheciam na cannabis uma planta de poder. Fiquei pensando na nossa falsa guerra às drogas, que é só uma desculpa para o genocídio. Fiquei pensando no agronegócio, no garimpo ilegal, em como nós estamos, nós não, em como estão sendo massacrados os povos da floresta, os povos que cuidam da floresta. Nós não, porque não, porque eu não estou desse lado da história. E eu sei que eu falo para pessoas que não estão desse lado da história. Eu sei que tem gente que acelera meus vídeos, mas eu falo numa tacada só. É raríssimo eu editar. Dessa vez eu vou ter que editar. Eu quero introduzir alguns conteúdos, mas acho que as pausas são muito importantes. Não temos podido viver no nosso ritmo. O mundo está sempre nos atropelando. Mas nesse jogo, o nosso ritmo, a nossa verdade, o nosso chamado, a nossa missão, o nosso tempo de ouvi-lo e acolhê-lo, ele entra em consonância com o ritmo do mundo. Estrela e mundo estão falando em posições no jogo que não são posições negativas. Isso é sensacional. Nós veremos grandes acontecimentos, tá?
Veremos grandes acontecimentos por esses dias, muitas coisas muitas cenas de interesse coletivo, de combate ao mal, às trevas, à involução, aos discursos de ódio, a toda a violação dos direitos humanos, tudo aquilo que inviabiliza a vida necropolítica, tudo isso vai sofrer, vai tomar um socão na cara essa semana. Só que não é pra gente estar só como espectador disso. É pra gente participar ativamente disso. É pra gente acender a nossa luz em público. É preciso que você combata tudo que você estiver vendo que seja em evolução. Eu não estou falando para você se colocar em risco, mas eu estou dizendo que você precisa estar no mundo de uma maneira onde você se posiciona, onde você não se cala. Nós precisamos de você. Esse é o recado máximo que eu tenho para entregar por esses dias. O resto ajuda a entender a mensagem, mas a grande mensagem é essa. Então, se você chegou até aqui quase meia hora de vídeo, tá entregue a mensagem. Mas eu vou falar mais. Vamos lá. Então, a Rainha de Copas, aquela que quer amar e ser amada, ela não tá podendo amar e ser amada. Aquela que quer viver os encontros, que quer celebrar a vida, que quer sentir prazer, que quer se sentir bonita, gostosa, que quer brilhar, que quer curtir, que quer ter seus momentos de conexão com as pessoas, suas festas, quer existir como uma grande festa, como uma grande dança, ela está bloqueada. Quando uma carta sai no não significa que a gente não viva essa carta. Às vezes a gente até vive, a gente faz contato com ela, mas entende por que ela está ali, por que ela está numa posição desfavorável, o que a gente precisa entender para que ela saia desse desconforto, o que a gente precisa... Aqui que a gente precisa dizer não para que ela tenha vez. Ela é um grande sim à vida. Ela quer jogar o seu corpo no mundo. Ela é um momento em que você tá belíssima, confortável, indo curtir seu carnaval. Ela se parece, junto com a estrela, com a representação clássica do Arcano do Mundo, que eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. Acreditem, eu levei anos até entender que a representação dessa mulher, também nua, assim como o Arcano da Estrela, porém condecorada, ela está num outro nível, num outro patamar. Eu demorei a entender que ela estava dançando. Ela parece ter um gesto de agradecimento, aquele passinho de assistente de palco. Mas ela na verdade está dançando. No alto da sua cabeça
aqui, ó. Parece uma estrela, não parece? Eu estava pensando que o Arcano do Mundo também, como uma perfeita integração das partes, ele diz que em algum nível a gente pode vislumbrar a nossa linha de chegada porque a gente cumpriu bem a tarefa do mês passado. No centro do jogo do mês passado, uma deusa, que é a Gildeptis, eu leio assim aportuguesado, mas provavelmente a pronúncia não é essa, uma deusa de povos indígenas do que hoje é o Canadá, se não me engano. Ela representa o musgo. O musgo, a vegetação é considerada o cabelo dela. E ela descobre que uma tempestade está prestes a devastar a aldeia. E os deuses começam a ficar tensos com isso. E começam a apontar o dedo uns para os outros e brigar e dizer: essa tempestade vai devastar a aldeia por sua causa, porque você fez isso, porque você deixou de fazer aquilo. E a Gildeptis se vê no meio daquilo tudo, perdida, e pensa: eu preciso uni-los. Ela é uma conciliadora. Ela une as partes que estão brigando. Quando a sua cabeça briga com o seu coração, que briga com o corpo, que briga com o espírito, ou quando você está em conflito com alguém porque está em conflito consigo, ou quando existe um determinado grupo de pessoas brigando entre si na sua vida, nesse momento a Gildeptis costuma falar. Ela tem a brilhante ideia de preparar uma comida para servir aos deuses, para que eles sejam obrigados a sentar e comer juntos. Então eles fazem as pazes e juntam forças. Quando vem a tempestade, eles conseguem juntos converter essa tempestade em um rio. Então aquela força que viria para destruir a aldeia, ela passa abastecida. Então essa deusa fala sobre a integração das partes que estão divergindo. O teu organismo volta a funcionar bem. O sistema, esse circuito fechado que é você, isso está com todos os caquinhos colados. Todas as partes passaram pela sua devida manutenção. A gente recupera uma consciência de totalidade. E no Arcano do Mundo é um processo muito parecido com esse. Só que foi vivido pelo Arcano do Louco. Ele foi vivendo e colando a si mesmo a sabedoria de cada um dos outros arcanos, até ele chegar lá no final da jornada do tarô, o Arcano 21, que é o mundo. Aqui a natureza dele, ela está devidamente vistoriada por completo. Ele chegou a um outro nível de consciência. Em relação ao caminho anterior, pode-se dizer que ele chegou lá. Não significa que a jornada acaba aí. Ele ainda quer viver outras aventuras. Mas existe no Arcano do Mundo um grande sinal de que a gente está chegando a um outro nível de consciência. De que a gente está chegando ao final mesmo de um ciclo grande na vida. E o Arcano do Mundo, ao apontar os holofotes para o mundo, para a totalidade mesmo, que compõe essa terra aqui, ele está falando que todo mundo está passando por isso.
Parece que é uma cobrança. Ó, cadê? Vamos subir de nível? Vamos admitir que a gente está em outro nível? Vamos lá para o divisor de águas? Vamos encerrar esse ciclo mesmo. O fim do fim dos ciclos do tarô é o arcano do mundo. É mesmo linha de chegada. E aí, o mundo, ele é o grande porquê desse jogo, é também a grande conclusão desse jogo, e nos diz, nossa estrela está super acesa, mas a rainha em nós que quer amar, ela não está conseguindo. Que tal se a gente pegar a nossa estrela e doar um pouquinho para o mundo? Para ajudar a acender a galera. Vai ficar mais fácil a gente chegar lá onde a gente quer chegar. Que inclusive é um lugar de amor. Um lugar onde todos se permitam mais. Amar e ser amados. A rainha de copas, ela é a manifestação, enquanto mulher, dos atributos de Afrodite. No tarô mitológico, o Ás de copas é a própria Afrodite, aquela que você, atravessando o portal do Ás, para entrar na jornada de copas, que acontece, né, de 2 a 10, e depois incorporar a si mesmo os atributos das cartas da corte, pajem, cavaleiro, rainha, rei, enfim. O Ás é o grande portal para você entrar na jornada de copas, para você aprender, viver uma iniciação nos atributos de copas. Quais são eles? O amor por excelência. Esse é o naipe das águas. Ele é o naipe dos sentimentos. Nós vamos lidar com o plano sensível, com os encontros, com todo o volume emocional que mora em nós, com as emoções que a gente herda, de maneira transgeracional, e precisa trabalhar, precisa compreender, precisa transformar. E também todas as expectativas afetivas que nós temos diante da vida. O quanto a gente quer mesmo ser feliz. A imagem do ser feliz. Todo mundo que eu conheço, em algum momento, vai se voltar para as conexões e falar sobre quer viver um amor, ou então quero poder viver, sei lá, celebrando com os meus amigos, eu quero estar bem com a minha família. O mundo dos afetos, ele é central nas nossas existências. Mas esse trono em nós não está podendo ser ocupado. A rainha está bloqueada. E aí no topo do jogo, por que é que a gente tem essa força-tarefa aí entre estrela, rainha de copas e mundo? Porque a rainha de copas estando no não significa que ela não está no jogo. Porra, ela está no jogo. Ela está aqui. Ela não está conseguindo sentar no seu trono, mas ela existe. Ela está no jogo. O jogo da base parece ser uma força-tarefa para que a gente vença uma carta que faz a gente se deparar com o que existe de pior no ser humano. O lado mais pobre, as misérias íntimas. Essa carta é o 4 de ouros que sai no topo do jogo.
que vocês devem se lembrar, ela é o momento dentro do mito que eu conto sobre o herói Dédalo, que é o herói que atravessa a jornada de Ouros. A jornada dele começa lá no 2 de Ouros, tá? De 2 a 10 de Ouros, ele vive, a gente conhece a história do Dédalo. E é uma história sobre prosperidade. Mas antes ele precisa lidar com a escassez. Antes ele tem que aprender com o seu pior lado, para que ele possa colocar todas as maravilhas que ele tem a criar no mundo. E Dédalo é o cara que nos deu, a figura mítica que teria criado, teria construído o labirinto de Creta, né, todos os grandes monumentos dessa civilização teriam sido da autoria de Dédalo. Ele é um Niemeyer, né, da civilização minoica. Assim. Então, até ele chegar lá, ele foi um fudido. Ele fez muita merda consigo e com os outros. Ele cometeu um crime. Ele tirou a vida de uma pessoa. Então ele conheceu verdadeiramente o que existia de pior dentro dele, manifestou isso, porque ele é um herói da materialização. O naipe de Ouros é um naipe do elemento terra. Ele é um naipe onde a gente lida com as riquezas da terra de maneira geral. Ele traz pra gente reflexões sobre uma outra noção de prosperidade. Uma prosperidade que não é pautada no capitalismo, na exploração, na miséria, no acúmulo. Mas uma prosperidade onde a gente saiba reconhecer e honrar as riquezas da terra. Onde a gente pense na fonte de tudo isso, a fonte inesgotável das riquezas, que é o planeta. É o naipe do ventre do elemento terra. Esse naipe, dentro do tarô mitológico, ele começa com a figura do deus Poseidon. Um deus, que é um deus das águas, sim, mas as ilhas pertencem a ele. Então são as águas que cercam uma ilha muito, muito, muito fértil, muito próspera. Os mitos ligados a essa ilha, que é a ilha de Creta, eles trazem a figura do touro, que dentro da astrologia é a experiência depois do impulso inicial de Áries, né? Ocupar o território, cuidar, zelar pela manutenção daquilo que foi iniciado, nutrir, amamentar o projeto que foi lançado. Então, o touro fala sobre segurança, fala sobre as posses, sobre a nutrição, a alimentação. Então, é uma ilha que verdadeiramente é uma grande imagem de prosperidade, né? Uma ilha mítica cujo tema é a prosperidade, a fertilidade da terra. E aí, todos os mitos ligados a essa ilha, eles estão conectados à corte do rei Minos de Creta. Tá? O nosso herói Dédalo começa a sua jornada em Atenas e encerra a sua jornada lá, quer dizer, dentro do recorte que o tarô mitológico faz, ele encerra a sua jornada na corte do rei Minos de Creta. Mas, na verdade, o mito de Dédalo é um pouco maior, né? Ele é o pai de Ícaro.
E aí, o naipe de ouros do tarô mitológico, então a gente começa com Deus Poseidon, um Deus de muita fertilidade. A gente começa topando atravessar o portal dele no mais, se abrindo à prosperidade. E aí tem uma amiga minha, que o nome dela é Maria Gabriela também, ela é budista, e ela me falou uma coisa maravilhosa, veio aqui jogar. Eu falei, amiga, não dá só pra gente ficar pedindo as bênçãos, né? A gente precisa saber receber. Então, para você entrar no naipe de ouros, nesse naipe abençoado, é preciso saber receber. E aí começa a jornada de Dédalo. Dédalo é um arquiteto ateniense que está ralando muito no 2 de ouros. Ele está trabalhando para as coisas acontecerem. E elas acontecem. No 3 de ouros ele começa a ganhar dinheiro. Ele ainda não está rico, mas ele começa a ganhar dinheiro e ele pode investir. E deve investir. O trabalho dele tem que crescer. E continua crescendo. A fama dele começa a se espalhar, ele começa a vender muito, ele começa a produzir muito. É um construtor, ele desenha soluções. E aí vem o 4 de ouros, que é a carta que sai no topo do nosso jogo. Dédalo já tá famosinho, já tem um perfil grandinho no Instagram. Dédalo já tá ali dando aula para outras pessoas, fazendo seus cursos, né? Já entrou e já saiu do método Érico Rocha, já descobriu qual era dele. E aí chega o 4 de ouros. A irmã de Dédalo pede a ele para dar aula pro filho dela, sobrinho de Dédalo. E ele começa a dar aula pro sobrinho. Só que o sobrinho começa a se destacar. Ele começa a crescer. Todo mundo começa a achar menino prodígio. Menino que vai cantar no Raul Gil. Esse é o momento em que Dédalo está olhando para o menino de costas e tendo pensamentos muito escrotos. Ele está com raiva, ele está com inveja, ele está com ciúme. O garoto está brilhando e ele não. É claro que ele está, mas ele se desconectou disso. E ele começou a ver o menino brilhar mais do que ele. Dédalo está se sentindo muito autorizado, muito poderoso, está ganhando dinheiro, ele que manda na oficina dele. O garoto é um aprendiz. Então um dia ele joga o garoto do alto de uma muralha e o menino morre. Esse mito, nesta semana, está trazendo muitas coisas. Ele expressa o pior do ser humano. É o momento em que a sua sombra toma conta, e isso pode lesar alguém. Isso rouba do outro e rouba de você. E é também todo o sentimento de que você não honra ou não merece, não é digno da prosperidade que você possui, que você pode colocar em movimento. Dédalo rouba de si mesmo toda a revolução que estava acontecendo na sua vida. Muitas vezes a gente se sente assim, como ele. Eu não estou passando pano para o que ele fez, não. Eu ainda não cheguei lá. Vamos lá. Por que Dédalo matou o sobrinho? Para mim, ele matou o fruto do irmão, simbolicamente. É o filho da irmã. Ele matou o fruto do irmão. Ele tentou aniquilar o fruto do irmão.
quando ele mesmo estava dando frutos. Então é uma competitividade nociva, e são todos os nossos baixos sentimentos: o despeito, o ciúme, a inveja, o rancor, também o sentimento de que não merecemos, a inferioridade, o sentimento de inferioridade. São as nossas memórias de uma condição socioeconômica mais precária. Quando essa carta vem, você pode se sentir muito pobre. Mas, de maneira geral, eu acredito que nesta semana ela está falando sobre essa coisa do ferir a criança também, essa imagem, né, da ganância, do ódio, chegar a lesar uma criança. A gente viu isso nesse episódio também. Essa imagem realmente começar a semana com esse caso de racismo foi muito, muito impactante, né? Eu estava em outra dimensão, eu só fui ver os fatos mesmo na segunda-feira, fiz o jogo cedo, ainda não estava tomada por isso, e comecei a entender, falei, cara, é isso que está acontecendo. Já é uma grande imagem do jogo da semana. Mais ainda pela carta que sai do lado do 4 de ouros, mas ainda não terminei de falar do 4 de ouros. No topo do jogo, o jogo está colocando um holofote aqui sobre tudo o que existe de pior nas relações humanas, sobre o discurso de ódio, sobre a ganância que precisa ser derrotada, porque senão a gente não tem o jogo da base. Como é que uma única carta do topo pode arruinar o jogo da base? Não é isso. O jogo está mostrando isso, está convocando essa força-tarefa da base, estrela, rainha de copas, o mundo. Para derrotar, empurrar, ultrapassar, dar uma rasteira nessa carta aqui. Como é que eu chego a essa conclusão? Existe mais uma carta nesse jogo, complementar, e ela é o Arcano da Força. Exatamente na hora do Arcano da Força, o bicho interior deu as caras. Preciso fazer uma pausa e preparar uma larica, mas eu vou deixar vocês com o mestre Alejandro Jodorowsky em 2 linhas, com uma definição de Arcano da Força que mudou a minha vida. La fuerza, entrar profundamente en la libido, en las fuerzas animales y realizarlas. Aprovecho y les recomiendo que sigan el canal de María Gabriela. Attention, viene a transformer Salamé sexual. Lancei um risotão, quer ver como ficou bonito? Retomando, já com outro figurino, uma outra iluminação, o sol já baixou aqui, já tá batendo aquele frio, aquele vento frio. E vou botar aqui, ó, a minha meia das meninas superpoderosas, com a Docinho, que é a minha preferida, é a mais parecida comigo. Ela é docinha, mas ela é caótica. Eu falava do Arcano da Força. Essa frase do Jodorowsky, ela me impactou muito, porque ela me apresentou uma outra compreensão para o Arcano da Força. Eu devo ter falado em algum momento que o Arcano da Força saiu a título de complementação. Isso não é verdade. Ele é tão importante para esse jogo que eu poderia dizer que ele é a segunda carta do topo do jogo. Os arcanos maiores têm que ser tratados com o status que eles possuem.
Eles tratam dos mistérios maiores da existência, né? Diante deles nós estamos falando de grandes passos evolutivos. O Arcano do Louco, o caminhante da jornada do tarô, ele está dando um passo da maior relevância. A força, como diz Alejandro Jodorowsky, e essa frase mudou radicalmente a minha interpretação do Arcano da Força, ela é muitas vezes interpretada como sendo domar o animal interno. Ela não é só isso. Na verdade, ela fala sobre um grande encontro com o animal interno, para ganharmos consciência dele, da nossa dimensão bicho, tomarmos emprestado essa força do bicho para executar alguma coisa. Nós nos apropriamos desse bicho em nós, tomamos emprestado dele a força. E aí, no tarô mitológico, a gente foge à representação clássica do Arcano da Força, que em Marsella vamos lá. Vamos procurar a representação clássica desse arcano. É uma mulher com esse chapéu aqui de lemniscata. Dizem que dando comprimido a um leão, né, a um felino. Na verdade, vamos lá, a gente não sabe o que ela está fazendo. A gente não sabe se ela está fazendo mesmo alguma limpeza, né, nos dentes do seu pet. A gente não sabe se ela está domando esse leão. A gente não sabe se ela está entrando nele. O que ela está fazendo aqui? Bem, aparentemente seria algo como domar, mas não é só isso. É um encontro mesmo com o animal. Até ela chegar a esse nível de intimidade com o bicho, muita coisa se passou. Até que a gente conseguisse, até que essa cena dessa carta fosse formada, algumas coisas aconteceram. Inclusive existem decks que mostram as cartas, as representações clássicas do tarô. Tem o tarô After e o tarô Before, né? A gente tem decks que mostram as cenas um pouquinho antes ou um pouquinho depois das representações mais comuns, mais universais. É muito interessante pensar o tarô dessa maneira, como uma jornada mesmo, onde os passos vão se formando. As cenas têm todo um enredo ali. Até que aquela fotografia fosse realizada, coisas se passaram, uma determinada interação aconteceu. Então, qual é a historinha que aquela carta conta? O Arcano da Força é essa relação de domínio, né, dentro da representação clássica de Marsella, da força animal. É a figura de uma mulher, então não é uma representação da força bruta. Nós estamos falando da sensibilidade, do reino sensível, do reino das emoções, do reino do coração, do reino do útero. E essa delicadeza vence a força bruta. Mas quando o Jodorowsky traz essa leitura, o que ele está dizendo é que nós entramos na força animal. Na verdade, ele fala sobre a libido primeiro, né?
como essa energia motriz da vida, e diz que nós fazemos contato com a força animal para manifestar, para realizar as suas potencialidades. Quando a arcana da força sai, a gente precisa se entender com o bicho dentro da gente. Nós precisamos cuidar do animal interno. Ele pode estar cansado, ele pode estar precisando de nutrição, de acolhimento. Talvez aquilo que você esteja realizando não esteja empregando bem. Pode ser que esteja desperdiçando a sua força animal. Mas é uma carta também que fala sobre reunir forças. Depois de entender o que o bicho está querendo dizer, depois de dar a ele o que ele quer, nós ficamos amigas dessa força. E é preciso investir essa força na continuidade da jornada do tarô. Porque senão essa carta não se converte na carta seguinte. Então, até a gente chegar a essa relação de domínio, de controle, de perfeito alinhamento com o animal interno, algumas coisas se passam. Em especial, neste jogo, eu acredito que o arcano da força esteja falando sobre juntarmos forças, emprestarmos a nossa força a um ideal maior. E esse ideal é o de combate a tudo que o 4 de ouros representa. Então essas duas cartas estão no topo do jogo aqui, e a gente tem a força como um arcano maior que dá continuidade ao peso dessa sequência da base, para que possa ser combatida a única carta que de fato deve ser combatida nesse jogo. Só existe uma aqui que é absolutamente trevosa. Todas as outras são luz. Então, obviamente, o arcano da força, ele está falando sobre uma força que se aplica no sentido da gente vencer o que o 4 de ouros representa. E aí, no tarô mitológico, o arcano da força é o herói Heracles. O herói Heracles provavelmente inspirou muitas histórias, inclusive os Cavaleiros do Zodíaco. Já que estamos falando de heróis e heroínas também da nossa infância, eu pedi para vocês pensarem na hora da cisma, tentarem se lembrar de quais heróis podem ter inspirado vocês na infância, mas também heróis da vida adulta, heróis da ficção, de desenho animado, mas também heróis e heroínas reais. Heracles é o maior herói grego de todos os tempos, definitivamente. Comparável a ele, a gente tem, de repente, o Teseu, que seria uma versão ateniense, se não me engano, desse herói. Bom, o Heracles, esse herói, que é o maior herói grego de todos os tempos, ele é fruto de uma traição de Zeus. Uma traição
que marcou Hera para sempre. Ela nunca superou essa traição. Todas as traições de Zeus doeram nela, mas essa é a mais severa de todas para Hera. Héracles nem é o nome de fato desse herói. Esse nome foi dado a ele como uma tentativa de aplacar a fúria da deusa Hera, companheira de Zeus, que perseguiu o rapazinho, perseguiu desde que ele era bebê, desde que ele nasceu até a vida adulta, ele foi perseguido por Hera. Bom, esse rapazinho já nasce, esse bebê já nasce com uma força incomum. Ele nasce absurdamente forte. Quando ele é bebê, uma cobra é introduzida no quarto lá das crianças. Ele tem um irmão. O pai dele não sabe qual dos dois teria sido fruto de uma traição. Mas esse é o momento em que ele entende. O outro irmão de Héracles, bebezinho, ficou sem reação quando essa cobra entrou no quarto deles. Mas Héracles estrangulou a cobra. Com muita facilidade, um bebê. Então ele já nasce com algo de divino, mas ele não tem controle dessa força. Ele é uma máquina, um trator, ele pode realizar qualquer coisa, mas ele não tem domínio dessa força, porque ele está constantemente sendo perseguido por Hera. Ela enlouquece ele. Ele enlouquece e mata toda a sua família no início da sua vida adulta. Ele constitui família e ele mata a sua própria família. Então, completamente louco, aquela força que ninguém consegue domar, ele precisa de uma solução maior, que é dada a ele pelo oráculo. Héracles vai ter que cumprir uma série de tarefas para que ele possa se apropriar dessa sua força, fazer um uso racional, um uso sábio dessa força. E aí, por isso, os 12 trabalhos. Os 12 trabalhos, né, análogos às 12 casas dos Cavaleiros do Zodíaco, é a jornada de iniciação de Héracles. Ele sempre tem que realizar algum feito extraordinário, a maioria absoluta deles envolve animais, criaturas bestiais. Está sempre tendo que guerrear com algum animal, domar algum animal, que na verdade são alegorias para a sua própria força. É como se ele fosse conhecendo cada um dos recortes da sua força, cada dimensão, cada faceta da sua força. É mesmo uma iniciação em si. Então Héracles, ele vive essa jornada pelas 12 casas para que ele possa viver um encontro maior, iniciado com a sua força. Em um determinado momento, ele chega a ter que trabalhar como escravo. E é feita uma negociação lá em que ele precisa servir como escravo durante um tempo. E aí ele acaba se casando com uma outra mulher, com a mulher que adquire ele como escravo, que é a rainha de ouros do tarô mitológico, a rainha Ônfale, rainha da Lídia. Eles têm filhos e estabelecem uma relação lá, né, safada, onde ela chega a vestir o manto dele, que é
a pele, o pelo do leão, que ele venceu, o leão da Nemeia, é o primeiro desafio dele. E dizem, né, as boas línguas, que ele trocava com ela, vestia as roupas dela, as roupas femininas, e ela vestia sua pele de leão. Então é possivelmente enfim, tem um elemento ali do prazer, possivelmente uma inversão de papéis, não sei, mas que é algo que marca a trajetória dos dois. Inclusive tem representações disso em quadros, obras de arte que falam sobre isso. Esse cara que vence o leão, doma o leão, mata o leão, pega para si a pele desse leão e faz disso um seu manto, um colete estilizado. Esse cara, ele vem para nos dizer que esse jogo é, de certa forma, uma força-tarefa das 3 cartas da base: Arcano da Estrela, Rainha de Copas e Arcano do Mundo. Essas 3 potências aqui se juntam como uma força-tarefa para destruir isso aqui, combater esse mal. São muitos males significados no 4 de ouros. É todo esse repertório de ódio sobre o qual a gente precisa triunfar. Mas o Arcano da Força também está trazendo um recado para as nossas individualidades. Ele também está falando que a gente precisa juntar forças para vencer essa semente desse mal aqui em nós, a fim de que prevaleça a nossa estrela, porque o mundo está precisando, e porque individualmente a gente também está precisando, que a gente não está podendo se dar ao luxo de simplesmente viver o amor. Bom, essa é a mensagem do jogo para essa semana. É interessante lembrar que o Arcano da Estrela, quando sai, ele também fala sobre uma luz maior que venha nos orientar, que nos dê um caminho, que indique para onde a gente deve ir, assim como tantos povos se localizaram pelas estrelas em suas andanças terrenas. Então a gente pode receber sinais, a gente pode viver contatos espirituais da maior importância, a gente pode ver coincidências, né, entre aspas, sincronicidades que nos indiquem que é por aqui mesmo, que esse é o caminho. Ou que digam, não é por aí, vem por aqui. E esses sinais podem ser sinais espirituais, conforme suas crenças. Vamos lá, o Arcano do Mundo, ele está dizendo, junto com a estrela também, que é a hora de você pegar aquilo que você entende que é teu chamado, que é tua missão, que você veio fazer aqui, e lançar. Todo mundo que está nesse processo de dar à luz a si profissionalmente, intelectualmente, isso é a perfeita parceria. Estrela, Arcano do Mundo. É ir para o mundo, lançar-se. Aquilo que você é em indivíduo completou uma jornada e agora tem que servir ao todo. O Arcano do Mundo também pode estar falando pra gente que a gente muito provavelmente completou sim uma determinada jornada, ou que a gente consegue vislumbrar já o último grande ato de uma jornada que a gente vem vivendo
há muito tempo. Talvez você consiga enxergar o horizonte. É para lá que eu tenho que ir. Aquela é a linha de chegada. Antes você não conseguia enxergar, mas agora uma luz foi acesa e você consegue. Ao mesmo tempo, a rainha de copas pode estar dizendo que você não tem autoconfiança suficiente para seguir em frente, mas aposta na estrela. A estrela exige um ato de fé, alguma contrapartida, alguma aposta nossa. Ela é uma pureza de intenção, é um ato de purificação, um ato de fé, um ato de confiança nas leis maiores que governam o nosso caminho. Nesse episódio de racismo envolvendo a família da Giovanna Humberto do Bruno Galhaço, vocês, se não viram, né, um story que eu postei ontem, falo aqui agora para ele sobre ele para vocês. Vocês observaram a cor, a estampa do vestido que a Giovanna usava naquele vídeo onde ela vai feroz para cima da mulher racista? Vocês viram? Ela tá usando uma estampa de onça. É muito simbólico isso, né? É como se fosse uma cena, uma dessas imagens extraordinárias que a gente estuda ao longo da semana, mas é como se essa grande imagem de uma mulher completamente alinhada ao seu bicho interno, reivindicando respeito, justiça, trazendo toda a sua ferocidade para combater uma violência que seus filhos e outras pessoas no lugar sofreram. Essa imagem é uma manifestação do arcano da força. É muito comum que a gente veja versões do arcano da força onde uma mulher está em uma situação apaziguada com o seu próprio felino. Os felinos, eles são a maioria, eles estão na maioria, né, das versões dessa carta pelo mundo, mas não temos só felinos, podem ser outros animais, mas é muito comum que a gente veja, né, nas releituras de tarô pelo mundo, uma mulher em uma situação de familiaridade, intimidade com algum felino, como sendo o seu próprio pet, perfeitamente integrada à sua natureza animal. Eu vejo nessa imagem da Giovanna um manto, né, de Heracles também, o seu manto do leão da Nemeia, que ele vence e usa como um signo de triunfo, de vitória sobre si mesmo, sobre um dos mais temidos bichos internos que ele contém muitos. E quase que como um sinal, né, como um reflexo do arcano da estrela também essa semana, que nos dá sinais, indicando que a direção é essa. Racismo não. E não aceitaremos, não vão passar todos aqueles que pregam ódio. Esse jogo é de fato uma convocação de uma força-tarefa, de todas essas nossas potências do jogo da base, para a gente combater esse retrocesso, essa cultura de ódio. É muito interessante também, fiquei analisando, né, a importância, o tamanho da missão dessa mulher, da Giovanna,
a responsabilidade de ocupar o espaço que ela e o marido ocupam hoje e ocupar esses espaços sempre falando, né, sobre luta antirracista, ocupar esses espaços falando sobre a importância da gente retomar um governo progressista. Eles são declaradamente lulistas e não escondem as brigas familiares que acontecem em função disso. Então, são pessoas que não se privaram de se posicionar e que seguem aprendendo, ampliando a sua consciência política, conforme ocupam dessa maneira o espaço que eles ocupam. Então, isso tem toda a minha admiração. Eu vejo que essa imagem é um chamado, é uma convocação geral, sabe? É como se o jogo estivesse dizendo que todos nós precisamos vestir esse manto felino, esse manto real, esse manto onça, esse manto tigre, esse manto leão, na luta contra o mal. Então, por isso, inclusive, eu perguntei a vocês lá sobre os heróis e heroínas de toda uma vida. Essas pessoas que são estrela, são faróis, são referências para que a gente caminhe para frente, para que a gente avance. Mas chegou aquele momento em que nós precisamos ser heróis e heroínas de nosso próprio caminho, individual e coletivamente, para que essa transformação seja realmente possível, para que o Brasil saia desse império do ódio, para que a estrela triunfe. Certo? Ótima semana pra gente. A estrela é um ótimo arcano pra gente se aproximar dos oráculos. E aí? Já veio jogar comigo? Já comprou meu livro? Já se inscreveu para o Laboratório de Previsões Oraculares? Só vem!